de mensagens chamada Playlist. E vamos falar nesses dias sobre as vozes que falam na nossa vida. Então nessas 3 semanas falaremos sobre vozes que falam, ou que deveriam falar, ou que estão falando nas nossas vidas. Vamos falar da importância e do espaço que ocupam essas vozes. Você sabia que em todo tempo tem vozes falando conosco, em todo tempo. Isso é algo central no nosso dia a dia. E nós então estaremos falando disso, da importância dessas vozes. Quero te animar, você não perder nenhuma semana. Mas eu gosto sempre de começar as mensagens com uma oração. Então vamos juntos orar aí, enquanto você prepara a sua Bíblia. Antes de orar, enquanto você prepara a sua Bíblia, pega a sua Bíblia comigo aí. Quem trouxe Bíblia? Eu falei sábado passado, é isso aí. Pega a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia comigo. Levanta a sua Bíblia comigo, você que está com a sua Bíblia aí, levanta a sua Bíblia comigo. É isso aí, ergue a sua Bíblia e fala: Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de carregar a Tua Palavra. Nós somos uma geração que ama a Bíblia, que ama a Palavra de Deus, em nome de Jesus. É isso aí, quero te animar, galera. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem com Bíblia. Na verdade, onde você for, eu quero te animar você andar com a Bíblia. Tem uma Bíblia, tem o meu celular. Ok, o celular ajuda, eu uso o celular como uma ferramenta, mas tenha a Bíblia, invista em Bíblia, ande com Bíblia. Galera, nós precisamos ser conhecidos como o povo da Bíblia. Eu me lembro, eu criança, que os crentes, eles eram conhecidos por ser um povo que andava assim, ó, com a Bíblia debaixo do braço. E eu quero que essa seja a nossa marca, que a gente anda com a Bíblia conosco, em nome de Jesus, amém? Vamos orar por essa palavra. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, ao redor da sua palavra, Jesus. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor está aqui, o Senhor chegou antes do que nós aqui, essa noite, Pai. Deus, nós queremos nos acampar ao redor da sua palavra, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos fala lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É a sua palavra, Senhor, que nos leva a gente te conhecer, é a sua voz, Deus, que nos leva a te conhecer. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos estar atentos à sua voz, nós queremos, Senhor, que o Senhor nos conheça, porque nós ouvimos a sua voz ao nosso coração, na nossa vida. Nós queremos te seguir, Deus, como um resultado, um reflexo de ouvirmos a sua voz dentro de nós. Pai, que a sua voz fale com cada filho hoje, Deus, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo esperança. Pai, se tem alguém aqui que chegou sem esperança, que a sua voz traga esperança. Se alguém chegou aqui preso no pecado, lá no fundo do poço, que a sua voz fale. Aqueles que chegaram aqui já fortalecidos, cheios de ti, que a sua voz fale e traga algo novo, algo que vai levá-los a sonhar ainda mais em ti, mas que cada um de nós, a gente possa ouvir a sua voz, porque somos suas ovelhas e queremos te seguir, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Playlist. Amados, a palavra falada é algo tão importante. Foi falando que tudo foi criado. Imagina o ecoar da voz poderosa e criativa do Eterno, organizando tudo, ordenando todas as coisas na gênese do universo. Mais à frente, em meio a trovões no topo da montanha, foi falando que Ele trouxe a sua palavra, que era esculpida em tábuas de pedra, através de Moisés. Imagina só a voz do Senhor, terrível e temível no alto da montanha, a ponto que todo o povo não conseguia olhar, enxergar e se aproximar daquele monte, mas ainda assim no meio daquele estrondoso lugar de nuvens e trovões, a voz do Senhor ecoou e falou com Moisés, e ele pôde escrever a palavra de Deus. Isso que carregamos hoje
na nossa mão, no nosso coração, nas camisetas que nós andamos, nas canções que nós cantamos, tudo isso inspirado por essa palavra. Amados, a palavra de Deus, ela deve ser ouvida. A voz de Deus deve ser ouvida. E como a voz de Deus pode ser ouvida nos dias de hoje, como que podemos de forma audível escutar a voz de Deus? Quando escutamos a sua palavra. Hoje, a gente quer falar mais dessa palavra sendo ouvida. Eu quero trazer como base para o meu sermão de hoje o livro de Deuteronômio, que é um livro tão rico. O tema de Deuteronômio é segunda lei. De fato, essa palavra é tão difícil, né? Deuteronômio. Fala 3 vezes bem rapidinho. Deuteronômio. Deuteronômio, Deuteronômio, Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei. Ah, é uma segunda lei? Não, é a segunda vez que a lei é dita, que a lei é falada, que a lei é reforçada, que a lei é pregada através de Moisés para o povo. Ele estava renovando, reforçando. Deuteronômio foi o segundo livro das Escrituras mais citado por Jesus. Enquanto Jesus esteve aqui, ele pregou, ele discipulou, ele falou, ele profetizou, e o segundo livro mais falado por Jesus foi Deuteronômio, atrás apenas de Salmos, que é o livro que a gente vai falar na semana que vem. Não perca o próximo episódio de Playlist. Isso para mim mostra a importância do livro de Deuteronômio, porque se Jesus falou tanto sobre esse livro, provavelmente ele gostaria que eu desse atenção a ele. É real ou não é? Se era um tema importante para Jesus, precisa ser um tema importante para a gente. O livro de Deuteronômio é quase um documento de renovação da aliança. Ele começa tratando a história das partes envolvidas, passa mostrando o que ele estava afirmando ao meio povo e conclui apontando o que viria. Eu vou mostrar isso de forma mais clara. Moisés foi quem escreveu o Pentateuco. Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco, o qual Deuteronômio faz parte. Esse Pentateuco é aquilo que em vários momentos das Escrituras, quando a Bíblia fala a palavra de Deus, quando um profeta está falando sobre a palavra de Deus, eles estavam se referindo exatamente ao Pentateuco, a esses livros escritos por Moisés, incluindo o Deuteronômio. Moisés escreveu então a palavra de Deus, inspirado ali, ouvindo a voz do Senhor. Moisés pregou sermões, e a gente vai ver aqui 3 sermões de Moisés em Deuteronômio. Moisés escreveu orações, como o Salmo 90. Moisés profetizou e andou em profecias, em palavras remas. Nós vamos falar tudo sobre isso hoje. Moisés foi aquele que carvou nas pedras da lei os mandamentos, os 10 mandamentos, que são, no final das contas, o tema central de Deuteronômio. Estava reforçando essa lei. Quem aqui já ouviu falar dos 10 mandamentos? Quem aqui sabe falar os 10 mandamentos sem colar? Vamos lá, vamos tentar. Mateus Tonelo Bolse. Porque se tem alguém aqui que eu tenho uma expectativa que vai saber os 10 mandamentos assim, de pá, é você, cara. Vamos lá, os 10. Primeiro, adorarás somente ao Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. O segundo, não criarás nenhuma outra imagem além de mim, pois eu sou o Senhor teu Deus. Está sendo mais completo do que eu esperava, cara. Cara, o terceiro, somente a mim prestarás culto. O quarto, daí vem os curtinhos: não roubarás, não furtarás, Foi lá, pulou. Carol, você tá com cara de quem sabe. Tá comendo, enfiou um cookie na boca agora. Vamos lá. Vamos continuar de onde o Mateus parou, vamos complementando. Oi, Nico, tudo bem? Não matarás, não furtarás. Não... Pulou. Vamos lá, os 5 primeiros são de respeito a Deus. Então,
Quem vem? Oi, quem? Giuseppe, diz que Giuseppe sabe. Me falaram que você sabe, cara. Vai. Santificarás o sábado, separarás o sábado. São os cinco, são primeiros a respeito de Deus, depois vai para os pais, depois vai para o próximo. Então, vamos lá. Eu preparei aqui. E aí ficam me zoando, falando que eu só sei falar de The Chosen aqui na Rede Jovem. Não, o pastor gosta muito de The Chosen, então hoje eu mudei o programa. Hoje nós vamos para os 10 mandamentos da Record. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra do sábado. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçar coisa alguma do seu próximo. Então, vamos lá, esses são os 10 mandamentos. E aí, a palavra de Deus foi dada, o Pentateuco foi dado, a palavra de Deus segue até os dias de hoje aqui conosco. Mas deixa eu te contar uma coisa, você sabia que a palavra de Deus, originalmente, ela foi pensada para ser falada em voz alta? De fato, desde a época de Moisés, quando ela foi primeiramente escrita, ali a cultura escrita já existia, a gente vê a escrita na pedra, e foi assim passando de forma fiel, cada vírgula. Porém, o povo em geral, eles recebiam a palavra de forma falada. Eles iam gravando conforme iam ouvindo o texto. As escrituras, elas foram feitas para serem ditas em voz alta. E eu quero começar essa série playlist falando sobre isso, a palavra de Deus na minha playlist. Leia a palavra de Deus em voz alta. Deuteronômio 10, abre a sua Bíblia comigo aí em Deuteronômio 10. Abre aí em Deuteronômio 10. Eu estou com ela aberta aqui na minha Bíblia. Vamos ler a partir do versículo 12. Deuteronômio 10, do versículos 12 e 13. Diz assim, agora pois, ó Israel, é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o bem. Então, o livro de Deuteronômio, a palavra sendo escrita ali, sendo reforçada, está falando para o povo relembrar essa palavra, guardar essa palavra. Nós devemos falar a palavra de Deus em voz alta. Por quê? Porque a palavra de Deus revela quem Deus é. Quanto mais eu falo a palavra de Deus em voz alta, mais revelações eu tenho. Então hoje eu quero te incentivar a fazer exatamente isso, a você pegar a sua Bíblia lá na sua casa, no seu devocional, no seu quarto, e começar a criar esse hábito. Pegue a palavra de Deus e leia em voz alta. A palavra de Deus, ela era falada nas esquinas, ela era falada em voz alta nas ruas, ela era pregada de maneira audível. Nós devemos compartilhar. Eu tenho esse hábito de ler todas as noites com meus filhos, aproveitar que eles estão aqui. Nós lemos com nossos filhos todas as noites. Então ontem eu estava lá lendo as cartinhas de Jesus, que a gente tem lá uma coleção de cartinhas de Jesus, e a Emily estava falando lá, papai, primeiro você lê e depois a gente repete. Então tem o versículo do dia, eu leio em voz alta o versículo do dia, e depois eles repetem em voz alta o versículo do dia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser falada em voz alta. Nós fomos criados para ouvir a voz de Deus, desde a Gênese, desde a criação. Tudo começa com Deus falando em voz alta, e tudo vai sendo criado. Leia a palavra de Deus em voz alta. A palavra de Deus revela quem Deus é. O texto que a gente acabou de ler em Deuteronômio, o trecho que diz: temas o Senhor teu Deus. Sabe,
Quanto mais eu vou falando a palavra de Deus, mais eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu vou ouvindo o texto bíblico, isso vai me mostrando quem é Deus. A palavra de Deus revela quem Ele é, expressa a sua santidade, mostra a vontade de Deus. Olha só, vamos perceber, Deus Ele é maravilhoso e Ele orquestrou tudo, nada foi combinado. Esse era o meu primeiro ponto na minha palavra. Como falar a palavra de Deus em voz alta revela quem Deus é, expressa a sua santidade, mostra a sua vontade em relação a determinados assuntos. Vamos ver o que aconteceu nesse culto aqui hoje, alguns minutos atrás. Nós estávamos num momento de louvor, estava precioso, a presença de Deus estava aqui. O Erickson me procurou aqui e falou: pastor, estou sentindo essa palavra. Eu falei: pega o microfone, vai lá e lê. A partir da hora que ele leu o texto aqui, falando sobre a santidade de Deus, o texto bíblico sendo lido em voz alta, parece que rompeu algo nos céus. Quantos perceberam aqui? Que houve um novo ambiente, uma nova atmosfera. Já tinha dado ok para a Ana subir fazer as ofertas, e aí ela teve que ir parada, porque não dava para entrar, porque houve um romper na atmosfera, a partir da hora que a gente falou a palavra de Deus em voz alta. Não é à toa que há séculos, na liturgia do culto ao Senhor, desde a liturgia prévia à igreja primitiva, desde a liturgia a qual Jesus participou, na liturgia judaica, sempre há na reunião pública o que? O momento da leitura do texto bíblico em voz alta. Isso aconteceu desde as sinagogas, acontecia na igreja primitiva, foi algo reformado na reforma protestante, nós mantemos até hoje. A gente vai abrir o culto o quê? Vamos abrir com a palavra de Deus, vamos abrir o momento do sermão com o quê? Com uma leitura da palavra de Deus. Porque ao ouvirmos a palavra de Deus em voz audível, isso acessa o nosso coração e nos leva a olhar para Jesus, porque Ele é a palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, eu conheço a voz de Deus e o sigo. Então, eu vou me aprofundando mais em conhecer quem Deus é. Quanto mais eu falo a Bíblia em voz alta, mais eu declaro os atributos de Deus. Se eu mantenho uma prática da leitura bíblica em voz alta, eu estou mantendo uma prática de declarar em voz alta, de lembrar a mim mesmo em voz alta quem Deus é. E isso vai me levando numa jornada de revelação de quem é Cristo. E é isso que nós mais queremos, é avançar nessa jornada de termos a revelação de quem é Jesus. É isso que nós mais queremos. Nós queremos conhecer quem é Jesus, mas tem gente às vezes que só pensa que conhecer Jesus se trata de eu ter experiências num momento de uma canção, de sentir um arrepio, um aquecer no coração. Ter uma revelação de quem Jesus é eu lembrar através da palavra de Deus escrita quem Ele é. Não existe fonte mais fiel de eu conhecer e ter revelações de quem é Cristo, senão pela palavra, porque Jesus é o verbo que habitou entre nós. Quantos conseguem me entender? Então fale a palavra de Deus em voz alta, que a palavra de Deus, que a Bíblia, o texto bíblico precisa ser parte recorrente da sua playlist nos seus ouvidos. Repita isso comigo em voz alta, diga: o texto bíblico precisa ser parte recorrente da minha playlist nos meus ouvidos. Eu preciso ouvir o texto bíblico aqui nos meus ouvidos, não apenas no meu coração, não apenas na minha mente. Existe um poder, existe algo que ativa no meu coração quando eu falo o texto bíblico em voz alta. A palavra de Deus revela quem eu sou. Tem um texto que a gente está lendo aqui de Deuteronômio, continua dizendo: agora pois, ó Israel, está revelando quem Israel é. Primeiro revela que eu sou imperfeito, voltado ao mal, que necessito da graça de Deus. Os 10 mandamentos apontam para Jesus Cristo, porque Ele foi o único que cumpriu todos os mandamentos. Então, conforme eu vou lendo o texto bíblico em voz alta, eu vou me lembrando o quanto eu preciso da graça transformadora de Deus na minha vida, o quanto eu preciso de renovação em mim, o quanto eu preciso do poder atuante do Espírito Santo em mim. Vai me lembrando da minha condição
de pecador e o quanto eu dependo do Senhor. Mas também, falar o texto bíblico em voz alta vai me lembrando do que Deus pensa ao meu respeito. Eu já preguei toda uma mensagem só sobre isso aqui na Rede Jovem alguns anos atrás, então não vou me ater muito, porque para alguns vai poder parecer repetitivo, mas talvez você chegou depois dessa mensagem, então eu vou relembrar rapidamente. O texto bíblico lá que fala dos mandamentos é o texto bíblico, é a palavra, o mandamento é a palavra Debraim, que fala exatamente as 10 palavras de Deus para o povo. Portanto, quando Deus está falando, revelando ao povo o seu Debraim, as suas palavras a respeito do povo, Deus está declarando para o povo quem o povo era, aos olhos de Deus. O meu povo, ele me ama, o meu povo, ele não fala o meu nome em vão, o meu povo honra os seus pais, o meu povo não furta. Quando eu vou declarando as palavras de Deus, eu vou declarando o que Deus declara ao meu respeito. Vai falando que Deus, Ele pensa sobre mim. E eu vou buscando nessa jornada não só de entender uma revelação de quem é Jesus, mas eu vou andando numa jornada de seguir a Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu vou andando nessa palavra. A palavra de Deus revela a proteção de Deus. O texto que a gente acabou de ler de Deuteronômio diz que eu hoje te ordeno para o teu bem. A salvação então vem pela graça e vem me livrando das maldições que o pecado me traz. Então vamos para o contexto aqui de Deuteronômio, um povo que saiu do Egito, o povo que saiu de uma escravidão e que está indo para uma terra prometida, e Deus está indo protegendo aquele povo no meio do deserto, está livrando aquele povo de tantas coisas ruins que poderiam estar assolando a vida deles. E conforme eu vou falando a palavra de Deus em voz alta, eu vou percebendo do que o Senhor tem me livrado. Amados, você foi livre de uma vida de pecado. E conforme você vai declarando o texto bíblico, por exemplo, conforme você vai declarando o texto bíblico dos evangelhos, você vai se lembrando, você vai tendo a revelação que através da obra da cruz, Ele te liberou para uma nova vida, que agora você não faz mais parte daquela vida de pecado, e agora você pode andar nessa revelação de que você está sendo protegido de estar num caminho do inferno. E isso agora então vai me trazer uma alegria. Eu vou andar na minha nova vida, não como alguém que está debaixo de um jugo que não pode pecar, mas eu vou andar na minha nova vida como alguém que é grato a Deus, porque Ele está me protegendo de andar naquela vida de pecado. Então, falar o texto bíblico em voz alta vai revelando a proteção de Deus na minha vida. Eu vou declarando a palavra e vendo que Deus conduziu o povo e o guardou em meio ao deserto abravante, deu forças para conquistarem uma terra prometida. Declarar a palavra, declarar o texto bíblico em voz alta, revela a minha gratidão, que é o que o Senhor teu Deus requer de ti. Para quem tem revelação do que é a palavra de Deus, os mandamentos não são um peso, os mandamentos são um caminho de gratidão, porque o Senhor fez tanto na minha vida. Eu quero agradar ao coração de Deus. O que a palavra dele diz que eu devo fazer? Eu quero fazer como uma oferta. É uma revelação de que o que Deus pede de mim, eu faço por amor. Mais uma vez o Senhor juntando tudo como um grande mosaico. A Ana pregou sobre isso aqui na hora das ofertas. A Abraão indo entregar a Isaac, não porque ele vai ganhar algo em troca, não porque ele vai ser livre de algo,
mas porque ele ama tanto a Deus, que se Deus pede algo dele, requer algo dele, ele faz simplesmente como forma de gratidão. Quanto mais eu declaro a palavra de Deus, mais o meu coração é cheio de gratidão, e mais eu quero entregar algo como forma de gratidão a Ele. Amados, falar a palavra de Deus em voz alta me leva para um novo nível de relacionamento com o Senhor. E todo relacionamento, ele é permeado de conversas pessoais, de como se deve agir. É assim na minha família. As pessoas mais íntimas que eu tenho estão sentadas aqui à frente. E as nossas conversas, elas são extremamente pessoais. E as nossas conversas pessoais expressam como um deve agir com o outro. Eu expresso para os meus filhos como eu gostaria que fosse o comportamento deles. Os meus filhos expressam para mim quais as expectativas que eles têm de mim enquanto pai. E conforme a gente vai expressando em voz alta um para o outro as suas expectativas, a gente dá para o outro a oportunidade de agradar e ser agradado. Portanto, olha só que lindo isso daqui. Conforme eu falo o texto bíblico em voz alta, eu vou descobrindo quais são as expectativas de Deus, e isso vai me dando a oportunidade de entregar isso a Deus como uma forma de amor. Eu entendo que o andar com Deus não é andar de qualquer jeito, que o Senhor, existe um Deus que é santo, e santidade leva a um padrão. Por isso eu quero andar com Deus dentro de um padrão, o padrão dos fiéis. Deixa eu ver se é dos fiéis ou dos fiéis. Essa é dos fiéis, mas eu tenho um carinho especial pela dos fiéis, não é? Ela é única. E esse padrão dos fiéis que eu quero andar, que eu quero adestrar os meus pés para que andem no caminho, no padrão dos fiéis. Olha o merchan. Eu faço isso por uma forma de gratidão. Falar a palavra de Deus em voz alta vai aumentar o meu nível de revelação de Deus. Levanta sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu quero que a sua palavra tenha uma parte maior na minha playlist, porque eu quero ter uma maior revelação de quem o Senhor é. Amados, coloque a palavra de Deus na sua playlist. Que a palavra de Deus seja uma voz que está falando constantemente contigo. Nós devemos também ter sermões na nossa playlist. Vai comigo lá em Romanos, capítulo 10. Vou deixar marcado aqui Deuteronômio. Se puder, deixa marcado Deuteronômio 10, porque provavelmente a gente vai voltar, se der tempo. Mas vamos lá para Romanos agora, Romanos 10. Quero ler. Aqui no slide está só o versículo 16 e 17, mas eu vou ler mais. Eu vou ler desde o versículo 5. Vamos ler juntos, desde o versículo 5, que fala o seguinte: Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui é um texto bíblico falando sobre pregação, sobre sermões. E deixa eu te falar uma coisa, os sermões, os sermões, eles são parte fundamental do relacionamento com Deus desde sempre. Os sermões não são coisas que as igrejas evangélicas de 2024 inventaram. Os sermões não são coisas da reforma protestante. Os sermões, a pregação pública da palavra de Deus, já estava lá com Moisés. O livro de Deuteronômio trata de 3 grandes sermões. Ele pode ser organizado em 3 sermões. O primeiro sermão, na primeira parte de Deuteronômio, Moisés está revendo os atos de Deus por Israel, ou seja, está trazendo o que Deus fez por Israel. Ele está pregando para o povo o que Deus fez. Foi uma pregação, foi um sermão. O segundo sermão de Deuteronômio é Moisés repassando a lei com a nova geração, o que Deus fez Israel experimentar. E a terceira parte do livro de Deuteronômio é um terceiro sermão, ratificação do pacto e a transição da liderança de Moisés para Josué, o que Deus fará por Israel. Então aqui a gente vê a importância de sermões em vários aspectos. A importância que um sermão, que a pregação de sermões tem no primeiro exemplo, manter vivo aquilo que Deus já está fazendo há milênios. É através de sermões que nós recebemos aquilo que gerações anteriores receberam. E é isso que Moisés está fazendo aqui com o povo, com a nova geração. Está trazendo para uma nova geração que não viveu as coisas do passado, através de um sermão, que eles vivam. Um sermão, ele pode reforçar verdades que sempre serão verdades. Que é o que Moisés está fazendo no seu segundo sermão. Está reestabelecendo, relembrando o povo dos 10 mandamentos, da lei. E um sermão pode preparar uma geração para algo que ainda vai acontecer. Moisés, ele não estaria na terra prometida, mas ele está entrando na terra prometida através de um sermão, preparando o povo para ir com Josué. Amados, eu e você precisamos dar mais importância a sermões. Sermões são ferramentas de Deus. Valorize os cultos que você participa. Por que é tão importante nós estarmos em momentos como esse, reunidos juntos? Porque Jesus fazia isso. Jesus, o Filho de Deus, Deus na terra, ele ia para estar na sinagoga, para pregar e para ouvir pregações. Ele era alguém que ia e pregava. Ele identificava a importância do sermão. Porções das mais importantes dos evangelhos são sermões de Jesus. Textos bíblicos dos mais conhecidos. Aqueles que são conhecidos até por quem não é crente. Por exemplo, estão lá no Sermão do Monte, onde Jesus está pregando a todos. Ele pregava às multidões, as multidões viajavam, passavam o dia inteiro com fome, para ouvir os sermões, as pregações de Jesus. Irmãos, a forma, a tecnologia, o jeito de se fazer pode ser atualizado, mas os princípios da palavra de Deus se mantêm. E eu e você precisamos dar mais importância a ouvir os sermões que Deus está falando, mas atenção!
Porque é fácil hoje, exatamente com a tecnologia, a gente ter acesso a sermões inúmeros. Mas eu não quero fazer, eu não estou aqui para pregar em causa própria, tá? Mas existe poder quando o povo de Deus se reúne e juntos ouve um sermão daquilo que Deus quer fazer na igreja local para aquele povo. Por exemplo, dê mais valor para os sermões pregados na sua célula. Talvez o seu líder de célula, ele não é o pregador mais renomado, talvez ele não tenha a melhor forma como tem o Luciano Subirá, e eu ouço muitos sermões do Luciano Subirá, eu dou muito valor, eu amo ele, e muitas coisas que eu prego aqui são de coisas que eu ouvi em sermões de pregações como as dele. Agora, quando você está lá na sua célula, e o seu líder começa a pregar, existe uma graça de Deus naquele lugar. Hoje de manhã eu estava na minha, entre aspas, célula. Eu estava na reunião com o pastor Luiz, com os pastores de célula. E ele estava pregando. E amados, aquela palavra de hoje de manhã, Deus estava usando flechas para cortar o meu coração de forma pessoal. Eu creio que há uma unção quando nós estamos no lugar que nós devemos estar, ouvindo a palavra que Deus separou para que nós ouvíssemos de maneira pessoal. Agora eu quero chamar a atenção de todos os líderes de célula, assessores que estão aqui. Amados, uma célula não é uma célula se não tem palavra. Não se contente jamais apenas com um ambiente descolado, gostoso, divertido, animado, se não tem o momento da palavra. Nós precisamos dar valor e nos centrar na palavra. O discipulado, o qual nós cremos, muitas vezes virá através de uma pregação. Ore para que o Senhor, puxa pastor, sabe o que é? É que eu não tenho muita habilidade para pregar, eu sou muito melhor nas outras partes. Ore para que o Senhor derrame uma graça sobre você. Creia que às vezes nas suas palavras simples, do seu jeito simples, do seu jeito que não é igual ao do pastor Tiago, não é igual ao do pastor Luiz, não é igual ao pastor da internet, mas o seu jeito simples, específico, Deus vai derramar uma graça, uma unção, e através das suas palavras pregadas, lembre-se, que a palavra de Deus, ela não está presa ao poder e à capacitação do pregador. Pastor, eu me sinto como uma pessoa que não tem tanta capacitação para pregar. Mas lembre-se que o evangelho, ele é muito maior do que isso. E quando você dá espaço para o evangelho faz a sua parte. Apenas fale o evangelho, pregue o evangelho. E para todos nós, ouça o evangelho ser pregado. Se você veio para a igreja, se você está aí na sala de oração me ouvindo agora, talvez conversando, aconselhando, repartindo o coração, saiba que nós devemos dar mais importância para o momento da pregação da palavra nos cultos. Por isso, deixe para conversar em outros momentos, deixe para aconselhar em outros momentos, mas na hora que você veio para a Rede Jovem, você chegou até aqui, o Espírito Santo te trouxe até aqui, fique na pregação, evite sair para tomar água, para ir no banheiro, para andar, para conversar, tente colocar o seu foco. Às vezes o inimigo vai brigar pela nossa atenção durante a hora da palavra. Ele vai brigar para o celular, ele vai brigar para os lances da Champions League que o Real Madrid levou a 15ª. Rafa, como que o cara me perde aquele gol cara a cara? Eu falei, se fosse o Bruno, teria sido cavadinha por cima e abraço. E o Senhor vai brigar pela nossa atenção com tantas coisas. Mas que você possa adestrar o seu coração falando, na hora da pregação da palavra, eu vou abrir o meu coração e a minha atenção e os meus ouvidos para ouvir o sermão que o Senhor quer falar comigo, porque eu entendo que há um poder, há uma unção, há uma graça nos sermões que são pregados. E lá estava o povo de Israel,
sendo preparado, na hora deles serem preparados para entrar na terra prometida, o que Moisés oferece para eles? Sermões, pregações. Muitas vezes, jovens estão deixando de entrar nas promessas que Deus tem para você na sua juventude, porque talvez os seus ouvidos não tenham sido atentos, atinados para os sermões que o Senhor tem pregado para você. Mas levanta sua mão comigo e diga assim: os sermões, as pregações terão mais espaço na minha playlist, e eu estarei pronto para ser liberado para aquilo que o Senhor tem para mim. Músicos, deem importância para o momento da pregação do Evangelho. Não dá para eu fazer a minha música e sair e voltar no final do culto. Por quê? Porque eu entendo, eu dou importância, eu sei que a hora da pregação do Evangelho é um momento importante para mim. Amados, uma outra ferramenta importantíssima: as orações. As orações. Lembra que eu falei? Eu peguei aqui o Salmo 90, que é um salmo escrito por Moisés. E ele fala o seguinte, versículos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Sabe o que eu mais gosto desse salmo? O que eu mais gosto desse salmo é o título desse salmo. E o título desse salmo é Oração de Moisés, homem de Deus. Isso me leva a entender que não há homem de Deus se não há oração. Porque é a oração que transforma um homem em homem de Deus. Por isso, eu quero te dar uma dica: faça orações em voz alta. Ouça suas próprias orações. Eu sei que tem momentos que não dá. Sei que tem momentos que a gente vai orar calado, tem momentos que a gente vai orar em silêncio. Mas é importantíssimo termos momentos onde nós estamos orando em voz alta. Porque muitas vezes, enquanto a gente está orando em voz alta, a gente vai ativar o nosso espírito. A gente vai ordenar a nossa alma, a gente vai proclamar a palavra de Deus. Moisés se mostrou um grande intercessor, por exemplo, lá em Êxodo 32, quando ele ora em favor do povo. O povo tinha pecado fazendo bezerro de ouro. O que Moisés podia fazer como líder naquele momento? O que ele mais podia fazer como líder? Qual era a primeira coisa que ele fez enquanto líder? O povo foi lá e fez tudo que não deveria fazer. Qual que é o primeiro recurso de Moisés enquanto líder? Interceder pelo povo, orar pelo povo. E a oração dele foi eficiente. Deus se atentou à oração de Moisés. Orar em voz alta me leva a proclamar palavras de fé sobre mim e sobre aqueles por quem eu oro. Então, se eu sou um líder e um liderado meu faz alguma situação que é muito difícil, antes de eu ir lá e pegar o cajado e descer o cajadada em cima da cabeça daquele cara, o que eu vou fazer? Eu vou orar por ele. E eu vou orar em voz alta. E conforme eu estou orando por ele, Senhor, o Senhor tem misericórdia para essa pessoa. Eu estou ouvindo isso. Senhor, o Senhor tem restauração para esse jovem. Senhor, o Senhor tem libertação para esse jovem. Senhor, o Senhor tem esperança nessa situação. Senhor, no meio desse caos, o Senhor trará ordem, porque o Senhor é especialista em trazer ordem em meio ao caos. E eu vou orando pela situação antes de resolver a situação. E conforme eu vou orando, eu vou ouvindo a minha própria oração. E aquela minha oração se torna conselho para mim enquanto líder. Quantas vezes eu fui poupado de lidar com situações na minha carnalidade, porque primeiro eu orei e orei em voz alta, e ao ouvir a minha oração, aquilo foi uma pregação para mim mesmo. Quantas vezes eu tive mais fé para uma situação que parecia impossível, porque eu comecei a orar por aquela situação e comecei a orar em voz alta. Senhor,
o Senhor pode mudar esse cenário. O Senhor tem poder, porque o mesmo Deus que teve poder para tirar o povo do Egito, vai ter poder para levar a rede jovem a viver os planos de Deus. Senhor, hoje nós somos poucos, mas nós seremos muitos, porque o Senhor trará salvação na nossa casa, o Senhor trará o perdido, o Senhor é aquele que apacenta as suas ovelhas. E conforme eu fui falando isso, essas palavras de proclamação de fé em voz alta foram gerando fé no meu coração. Orar em voz alta nos levará a viver o objeto da nossa oração. Hoje pela manhã foi um exemplo muito interessante. Deus, Ele está maravilhoso hoje. Nessa reunião de pastores, entre aspas, a nossa célula, o pastor Luiz começou a reunião com a oração. E ele antes de ir para o tempo de oração, ele falou: olha, quando nós oramos, nós estamos declarando que nós precisamos de Deus, que nós dependemos. Eu gosto de sempre começar todas as reuniões com oração primeiro, porque ao fazer isso, eu declaro que não é na nossa força, mas é na capacitação do Senhor. E ele pediu para a gente começar a orar, e ele falou: vamos orar em voz alta, levante a sua voz e ore em voz alta. E muitas vezes, orar em voz alta é desconfortável. Muitas vezes orar em voz alta nos tira do nosso comum. Muitas vezes é desafiador orar em voz alta. É muito mais fácil ficar orando em línguas baixinho. Mas quando a gente ora em voz alta, de repente a gente nos dá mais espaço para que o Espírito Santo nos guie. E eu comecei a orar lá, e daqui a pouco eu percebi que não era mais eu quem estava guiando aquela oração, era o próprio Espírito de Deus que estava guiando a minha boca. E conforme eu ia orando aquilo, eu ia falando: puxa, isso daqui é bom, eu quero viver isso aqui. Levanta sua mão comigo, e diga assim: eu quero dar mais espaço para que as orações sejam recorrentes na minha playlist. Amados, que o seu... Puxa, essa aqui nem está no meu esboço. Essa veio direto do Espírito Santo. Que o seu ouvido ouça com maior recorrência as suas orações do que as suas reclamações. Que o seu ouvido ouça com maior recorrência as suas orações do que as suas perturbações, do que as suas dúvidas, do que as suas dores da sua alma. Que as orações sejam recorrentes nos nossos ouvidos. Orar em voz alta é um grande exercício para domar a minha alma. Quando a minha alma estiver querendo me dominar as minhas escolhas, dominar os meus dias, dominar para onde eu vou ou se eu deixo de ir, quando eu começo a orar em voz alta, isso é um bom exercício para eu colocar a minha alma de volta no lugar. A gente vê que Davi dava ordem para a sua alma nos Salmos. Eram orações mandando a alma dele ficar quieto e voltar para o lugar que deveria ficar. Permitir que o Espírito estivesse à frente. Por fim, hoje, quero falar sobre profecias na minha playlist. Como a gente está falando de Moisés, eu trouxe o texto lá de Êxodo 3. Numa só. É massa quando isso acontece, né? Se abre já. Êxodo 3, versículo 10. Nem estava com a fitinha aqui. Diz assim, vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. O que está acontecendo aqui? Qual que é o contexto desse texto bíblico? Lembra lá, Moisés, ele viveu 40 anos como parte da realeza egípcia, e aí ele matou lá 2 caras, ele fugiu para o deserto, e ele está agora há 40 anos, vivendo lá como um pastor de ovelhas no meio do deserto. E ele está lá mais um dia normal, pastoreando as suas ovelhas no deserto. O que acontece? Ele vê a sarça queimando, um arbusto que estava em chamas, mas não se consumia. Ele tem um encontro divino, ele se aproxima daquele arbusto, quando ele se aproxima da sarça, o que acontece? A voz de Deus vem da sarça falando, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Ele tira então as suas sandálias,
para ouvir a voz de Deus, porque ele estava entrando no altar de Deus, ele estava entrando na presença de Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui que não tem a ver com a minha palavra, mas eu sinto que eu preciso reforçar aqui. Nós precisamos dar mais valor para os altares de Deus, nós precisamos dar mais valor para encontros com a presença de Deus. Muitas vezes a gente fica acostumado, diferente de Moisés que estava 40 anos no deserto. A gente tem acesso à presença de Deus constantemente e a gente para de dar o devido valor a esses lugares de encontro, amados. Quando você vem para o culto, ouviu a palavra de Deus, Deus falou com você, tira a sandália dos seus pés e vem para o altar ouvir a voz de Deus. Tem coisas que Deus vai falar no seu coração aqui no altar. Eu não sou da linha que a gente precisa ir em todo apelo, que todo apelo eu preciso ir toda vez, mas tem gente que pende para o outro lado e por um motivo de orgulho, de dureza do coração, de, sei lá, provar que anda na mente e não nas emoções, nunca vai no apelo. Quantas vezes será você deixou de ter um encontro com a sarça do Senhor, simplesmente porque você não foi capaz de tirar a sandália dos seus pés e se aproximar da sarça? Fecha parênteses. Então ele está lá diante da sarça, e Deus então fala uma palavra profética para ele, porque ele agora é um Moisés inseguro, é um Moisés no deserto, ele é só um pastor de ovelhas esquecido lá naquele lugar. E Deus fala: você vai ao faraó, eu vou te enviar, e você vai tirar o meu povo do Egito. E agora, ele está, quando a gente encontra ele lá em Deuteronômio, ele já foi ao faraó, ele já tirou o povo do Egito, e ele está enviando o povo na direção da terra prometida. Ele está vivendo a palavra profética, ele está vivendo a palavra rema. Eu e você precisamos falar as palavras proféticas em voz alta que Deus nos deu. Nós precisamos lembrar das profecias e falar. Se lembre das profecias bíblicas e falem. A Bíblia tem cerca de 2.500 profecias. Cerca de 2.000 já se cumpriram. Cerca de 350 eram sobre a vida de Jesus. Todas elas se cumpriram. Cerca de 500 profecias são sobre o que virá. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 14:3, aquele porém que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Então a gente entende que as profecias são para consolar, edificar e exortar. Consolar fala de algo que já aconteceu, traz consolo de alguma situação que já aconteceu na minha vida. Edificar é para criar algo em mim necessário para alcançar a vontade de Deus. Exortar é para corrigir em mim algo necessário para alcançar a vontade de Deus. Por isso, declare as profecias de Deus na sua vida. Quão importante é declarar as palavras que Jesus falaram a nosso respeito. Talvez lá no dia da sua formatura do paternidade, do seu curso de líderes, você recebeu palavras proféticas. Talvez num dia, num apelo, um pastor veio e te deu uma palavra profética. Talvez um dia que um profeta veio na casa, ele entregou uma palavra profética para você. Declare essas palavras, fale essas palavras em voz alta, relembre dessas palavras no seu dia a dia. A gente fala muito sobre termos palavras rema. O que é uma palavra rema? Uma palavra rema é uma palavra de direção de Deus. É uma ordem que Deus nos dá. Profecias são como ordens que Deus nos dá, e nós devemos alinhar a nossa vida e andar nelas e nos relembrar delas. Simão fez isso. A gente vê lá em Lucas 5:5, quando Jesus manda ele lançar as redes do outro lado. Lucas 5:5 diz: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Simão teve que responder a Jesus, declarando a palavra que ele acabou de receber. Jesus fala para ele: vai e lança a rede. Antes de viver o milagre da pesca maravilhosa, o que Simão fez? Ele falou a palavra de Jesus em voz alta. Sobre a sua palavra profética, eu vou lançar a rede. Então primeiro ele teve que repetir a palavra profética, para depois viver a palavra profética.
E muitas vezes é isso que eu e você precisamos fazer. Repetir as nossas palavras proféticas, até que vivamos as nossas palavras proféticas. Quem sabe você recebeu uma palavra profética de que você seria um evangelista. E você ainda não se vê nesse lugar, mas você começa a repetir essas palavras proféticas. Olha, eu não tenho nada de evangelista em mim, mas a sua palavra diz que eu sou evangelista. Eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Talvez essa repetição de Simão, falando eu vou lançar a rede, era ele domando a própria alma dele, que tudo que era de inteligência intelectual nele, de entendimento sobre pescaria, apontava para que ele não fizesse aquilo, mas sobre a palavra profética, eu vou andar, eu vou fazer. Um dos propósitos do Senhor em nos dar palavras proféticas é de que Ele se encarrega de providenciar as palavras de Deus para encher os nossos lábios, nossas conversas, nossos dia a dia. Ele nos dá um produto de fé para termos o que declarar. Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Palavras proféticas são o Senhor providenciando obra-prima para os meus lábios. Levanta sua mão comigo e diga assim: as minhas palavras proféticas são matéria-prima de Deus para preencher o meu lábio. Preencha o seu lábio com palavras proféticas que o Senhor liberou ao seu respeito. Fale elas em voz alta. Faça o que está escrito lá em Abacuque 2:2. Escreva a visão no lugar alto, para que todos, até mesmo quem passa correndo, possa enxergar. E você proclama essas palavras a seu respeito, sobre a sua vida. Amados, que as profecias de Deus façam mais parte da sua playlist. Vamos repetir isso também, levanta sua mão comigo. Hoje eu estou, pastor velha guarda, mandando levantar a mão, repetir. Vamos fazer o combo. Olha para o seu vizinho e diga: que as profecias do Senhor preencham sua playlist. E a gente encerrar com uma coisa bem prática aqui. Trouxe algumas dicas de ferramentas que me ajudam, que no meu dia a dia me ajudam muito. Existem diversas outras, mas essas daqui são algumas que me ajudam nesses temas que eu compartilhei com você. O aplicativo YouVersion, você tem a opção de ouvir a Bíblia. Você coloca lá o texto bíblico e dá o play, e ele vai falando ali para você. Você pode deixar mais rapidinho, mais devagar, de acordo com o seu temperamento. Esse aplicativo aqui, Audible, é um aplicativo da Amazon, que você pode ouvir livros. A minha leitura hoje, 90% da minha leitura, ou um pouco menos, mas grande parte da minha leitura hoje é ouvindo livros. Ele é só em inglês, ele não tem nada em português, será? Talvez seja só em inglês. Você mata 2 em 1, você ouve bons livros e trabalha seu inglês. O canal da CCC no YouTube, lá tem todas as nossas pregações. Galera, deixa eu dar uma dica de ouro para você. Você sabia que você pode ir lá no canal da CCC no YouTube e ouvir pregações do pastor Miguel? Para essa mensagem de hoje, eu fui lá e achei algumas mensagens do pastor Miguel, que falavam sobre pregar, sobre declararmos a palavra de Deus. Algumas das frases que eu falei aqui são do pastor Miguel. E esses sermões, eles cortam o meu coração, eles me avivam. Eu estava aqui ontem à noite, em certo momento, chorando com uma pregação, me ajoelhando na minha sala sozinho, fazendo orações, porque eu comecei a ouvir uma pregação para estudar, para preparar uma mensagem, e de repente o Senhor estava edificando na minha vida e me transformando enquanto filho. Então, está aí mais uma ferramenta para você. Amados, no final das contas, nossa, eu falei bastante hoje, hein? Jesus, misericórdia. No final das contas, o que eu quero falar com você hoje é que a gente possa preencher os nossos ouvidos com a palavra de Deus, com sermões, que é um conceito do Senhor desde sempre, com orações, com profecias, mas tudo isso será vazio se não conhecermos
a Jesus de maneira pessoal. Porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E se você está aqui hoje, você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus. Se você está sentado aqui, está nos assistindo pelo Campus Live, e até agora você não tomou a atitude de entregar a sua vida para Jesus, declarando, Ele é o meu Senhor e Salvador. Lembra o que a gente leu lá em Romanos 10. Romanos 10 fala, resolvendo ali Romanos 10 do que a gente leu, é que nós devemos pregar a palavra de Deus para que todos possam ouvir essa mensagem e confessar com a sua boca. Sabe por quê? Porque no coração eu creio para a justiça. E talvez você fale assim, não, no meu coraçãozinho eu já tenho Deus. Mas é com a boca que se confessa para a salvação. E aí a gente vê o poder da palavra falada e ouvida. Se você não confessou ainda publicamente, em voz audível, diante de outros, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, Romanos 10 diz que você precisa fazer isso para ser salvo, que é com a boca que se confessa para a salvação. É por isso que pregamos, é por isso que enviamos pregadores e missionários, para que todos tenham essa oportunidade de um dia confessar publicamente que Jesus é meu Senhor e Salvador. Se você quer ser salvo hoje, se você quer ter a certeza da vida eterna, se você quer uma mudança real na sua vida, se você quer voltar para Jesus, quem sabe você se afastou, se esfriou, viveu uma vida longe de Deus, hoje você tem a oportunidade, uma mensagem foi pregada e você pode responder a essa pregação publicamente, dizendo, eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quero convidar todos que fiquem de pé no seu lugar.